Quem foi Dom Pedro II? Independente do seu posicionamento político, você vai concordar comigo que o Brasil nos dias de hoje é muito necessitado de bons representantes. Pensando nisso, eu resolvi trazer esse vídeo aqui contando um pouco sobre a trajetória de vida do maior governante da história desse país. Aquele que recebia grande prestígio da população, pois além da sua grande sabedoria nas tomadas de decisão, fruto de seus conhecimentos adquiridos desde muito novo, Pedro II demonstrava grande interesse em resolver os problemas do Brasil, coisa muito difícil de se ver nos políticos de hoje em dia. E como já é de costume aqui no canal, eu vou dar aquela moral para quem me sugeriu a ideia. Então um grande abraço pro Leonardo Lima, pro Paizão Goku, pro Explore Games e pro Giovanni Renan. E lembrando que eu estou aceitando sugestões de vídeo, viu pessoal? Pode até ser que eu demore a trazer o vídeo com seu assunto, mas pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde terá um vídeo sobre o que você me pediu, com o print do seu comentário aparecendo na tela. Olha só que maravilha. E agora deixando de enrolação, bora! Dom Pedro II, designado como Magnânimo, nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1825, filho do até então imperador do Brasil, Dom Pedro I. Pedro II passou toda a sua infância e juventude de forma solitária e desagradável, consequência da morte de sua mãe quando este tinha apenas 1 ano e da ida de seu pai a Portugal, deixando-o sob a tutela de pessoas confiáveis aqui no Brasil, enquanto Pedro tinha somente 5 anos de idade. Como Pedro II era o único filho homem vivo de Dom Pedro I, o pequeno Pedro foi declarado imperador do Brasil com apenas 5 anos. Porém, à medida que seria impossível ele assumir toda a administração do país com essa idade, foi criada uma regência responsável a governar o Brasil até que Pedro completasse a maioridade. Pedro, durante sua infância e adolescência, passava horas e horas por dia focado nos estudos. E o fruto disso seria que Pedro viria a se tornar alguém muito inteligente desde muito cedo, conseguindo assimilar qualquer informação com grande facilidade. Ao completar 15 anos de idade, e com uma gigantesca instabilidade política ao longo da regência, havia um grande apelo popular para que o jovem Pedro assumisse de vez as funções de governante, o que foi concretizado em 1841. E a partir daí, a história do Brasil iria mudar drasticamente. E obviamente, para muito melhor. Logicamente que o início do governo do agora Dom Pedro II, as coisas não foram tão fáceis, né? A falta de experiência fez com que algumas medidas fossem tomadas pelos auxiliares do imperador. E até mesmo um casamento foi arranjado para Dom Pedro II, coisa que o ajudaria no que consta o amadurecimento. Casou-se com a princesa das Duas Sicílias, Teresa Cristina, em 1843, com quem teve 4 filhos. Com o excelente governo de Dom Pedro II, o Brasil agora deixava de ser um país pobre e desorganizado para se tornar simplesmente uma potência, uma referência para os países vizinhos, e sendo comparado até mesmo a países muito desenvolvidos, como era o caso dos Estados Unidos e o Reino Unido. Todas, absolutamente todas as guerras e conflitos envolvendo o Brasil no período do Império de Dom Pedro II foram vencidas pelo lado brasileiro, e muitos outros fatores que demonstram que o período monárquico brasileiro foi um período de muitas glórias para o nosso país. E por falar nisso, eu sugiro que depois que você assistir esse vídeo aqui, você dê um pulinho para o vídeo que eu fiz especialmente sobre o período monárquico no Brasil. O link vai estar aí na descrição, fechou? Agora voltando um pouco para o lado social de Dom Pedro II, nós não podemos deixar de falar da escravidão, aspecto que causa um pouco de controvérsia acerca da personalidade de Dom Pedro II. Mas uma coisa que muitas pessoas tentam esconder, e é algo muito notório, era o fato de que Dom Pedro II não apoiava a escravidão. O próprio Pedro não possuía escravos e, por fim, aprovou diversas medidas que culminaram com o fim da escravidão no Brasil, que, aliás, foi um fator decisivo para o golpe de Estado que Dom Pedro II viria a sofrer em 1889. Com o fim da escravidão, apoiado pelo governo imperial, a elite que possuía escravos passou a desaprovar o governo de Dom Pedro II. E no fim das contas, aquele que fez o Brasil prosperar durante vários anos foi deposto em 1889.
E junto com ele, foi dissolvido todo um sistema que fez o Brasil crescer muito. E enfim, foi instaurada a República. E o resultado disso nem precisa ser dito, não é mesmo? Dom Pedro II, agora velho e enfraquecido, se exila na Europa, até a data da sua morte, no ano de 1891, na França. E essa foi a grandiosa história de vida daquele que talvez tenha sido o maior brasileiro de todos os tempos. Aquele que recebia grande apoio do povo, mas que no fim foi traído por tomar a decisão correta. Porém, até hoje, muitas pessoas enxergam este homem como vilão. Parece até brincadeira, né? Mas nós estamos no Brasil, né? Vamos fazer o quê? E por hoje é só, pessoal. Se você assistiu o vídeo até aqui, você já pode ir deixando o seu like. Se inscreve caso ainda não esteja inscrito. E lembrando que agora você pode contribuir financeiramente com o crescimento do canal através do Apoia-se. Eu vou deixar o link aí na descrição. E com valores a partir de R$1, você pode colaborar com a mensagem que eu trago aqui nos vídeos, veja só. Eu já recebo o apoio de 4 pessoas, aliás, um muito obrigado. E caso você queira me ajudar de alguma outra forma que não seja com dinheiro, bom, as possibilidades são diversas. Compartilhe o vídeo, divulgue o canal e comente aí embaixo a sua sugestão, a sua opinião ou crítica. Qualquer ajuda é bem-vinda, pode crer? E como eu sempre costumo dizer no final dos vídeos, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!